Um dos tributos que mais incomodam nesse começo de ano é o IPVA. Mas é sempre bom lembrar que quem paga antecipado pode ganhar descontos que chegam a 10%. Quem quiser ter direito ao benefício por ser um bom condutor, pode solicitá-lo direto na sede da Secretaria de Fazenda. É preciso preencher um formulário disponível na internet e comprovar que está em dia com todos os tributos estaduais, municipais e federais. O pedido deve ser feito até 30 dias antes do vencimento do imposto. Todos os condutores que sejam responsáveis no trânsito e não tenham cometido infrações têm direito a descontos progressivos no IPVA, num percentual que varia de 10% a 20%. Entre os fatores considerados para o cálculo do IPVA está o ano de fabricação do veículo. Em 2019, a média de desvalorização dos carros fez com que o IPVA ficasse 3,33% mais barato este ano para muitos motoristas. Além disso, quem antecipar o pagamento pode ter ainda mais redução. Por exemplo, os IPVAs dos carros com placas final 1 vencem em março, mas se forem pagos em janeiro, tem 10% de desconto, 5% se forem pagos em fevereiro. Já as pessoas com deficiência que conduzem têm ainda outros benefícios. O desconto é de 50% no IPVA. Para esses veículos até 1.000 cilindrada, a alíquota é 2%, acima de 1.000 é 3%, e mais 10% do antecipado. E se ele for bom condutor, ainda tem mais 10%, 15% ou 20%. Os motoristas que não pagarem o IPVA em dia podem levar multas, ter o veículo apreendido e ficar com dívida ativa no estado. E quem já pagou pela troca de placas de veículos para o padrão Mercosul pode até sair no prejuízo. Isso porque, em pronunciamento, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que analisa acabar com essa medida do emplacamento lançada em 2014. Sônia gastou mais de R$1.000 só com o licenciamento do carro. E quando a gente recebe o carro, um carro novo, nós não temos opção pela placa. Então a gente tem que pagar o licenciamento dele e aí, diante de uma situação agora de mudança de política, como é que fica esse nosso prejuízo? Quem é que vai arcar com prejuízo? Porque o Estado não vai querer arcar. Essa preocupação é porque o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento dizendo que não acredita que seja bem-vinda a questão da mudança de placas e que, no depender dele, vai ser retirada essa decisão. As placas padrão Mercosul já são usadas em 7 estados brasileiros. No Amazonas, as novas placas começaram a ser emitidas no dia 10 de dezembro de 2018. Segundo o Departamento Estadual de Trânsito, aqui no estado, mais de 9.100 veículos já estão com um novo emplacamento. Acredito que o posicionamento do presidente é um posicionamento ainda informal. Eu creio que ele não tenha uma predileção, talvez, pela questão da manutenção do bloco econômico com o Mercosul, mas isso ainda está fase preliminar, é muita especulação, a gente não sabe bem o que será decidido. É importante um posicionamento oficial do Ministério agora da Infraestrutura, no qual está inserido o Ministério da Cidade, foi absorvido, salvo engano, e do Denatran, que é o órgão nacional de trânsito com o qual a gente precisa estar alinhado. Por enquanto, o uso da placa Mercosul é obrigatória apenas para casos específicos. Quem precisa fazer a troca vai gastar, em média, R$ 221,69. Lembrando que a placa vai permanecer com o carro a vida toda. A partir da primeira troca, isso ocorre tão somente na primeira transferência. Se você tem um veículo, o Gol, por exemplo, vai vender para uma determinada pessoa, você vai trocar o novo modelo e essa placa vai permanecer com aquele veículo a vida útil toda daquele veículo, mesmo que mude de cidade, inclusive de estado. Já no primeiro final de semana do ano, mais 2 policiais militares foram assassinados aqui no Pará. Um no sábado, em Belém, e outro no domingo, em Marabá, município do Sudeste paraense. O alvo na capital foi o soldado Judá Wilkins Diniz, de 25 anos. Ele foi alvo de mais de 10 tiros. Os criminosos chegaram de moto. Ainda houve troca de tiros, mas a arma do policial descarregou e depois foi roubada. Em Marabá, a vítima foi o cabo Gessé Medina Cruz, de 43 anos. Ele também foi surpreendido por criminosos que estavam de moto e foi morto pelas costas. O cabo estava reformado há 6 anos. Até agora, ninguém foi preso. De Belém, Priscila Amaral.
policial militar do Amapá, filmado batendo na esposa no fim do ano passado, se entregou à Polícia Civil depois de uma semana na condição de foragido. Ele estava com a prisão preventiva decretada desde dia 28 de dezembro, a pedido do Ministério Público do Estado. No dia da agressão, um taxista que tentou defender a mulher levou um tiro no pé. O disparo foi efetuado pelo policial. A defesa do PM disse que ele agiu em legítima defesa. O militar foi levado para um centro de custódia, onde ficam os servidores públicos que cumprem penas ou respondem a processos. De Macapá, Neide Flama. E em Roraima, um homem foi morto e ainda atropelado. O caso ocorreu no bairro 13 de Setembro. Identificado como Jonas Mariano da Silva, de 28 anos. Foi morto com 6 tiros. Jonas foi atendido por uma equipe do SAMU, mas morreu no local. Nenhum dos suspeitos foram identificados. De Boa Vista, Edilon Albino. A Defensoria Pública do Amazonas pediu a liberdade do tenente Joselito Pessoa Anselmo. A DPE entrou com pedido de HC que deve ser analisado nos próximos dias. Segundo ainda a Defensoria, a liberdade do tenente estaria condicionada a algumas sanções, como o afastamento dele das funções, a perda do porte de arma e também algumas medidas cautelares. O tenente é suspeito de assassinar 2 colegas de farda, além de ferir outras 2 pessoas, entre elas também um policial militar, quando os 5 retornavam de uma festa na madrugada do último sábado em um carro descaracterizado da Polícia Militar. Segundo a PM, houve um desentendimento entre eles, mas por enquanto ainda não se sabe o motivo. De Manaus, Fred Rocha. E sobre essa confusão entre os policiais que acabou em morte, o comandante-geral da PM, Coronel Ayrton Norte, informou que a Diretoria de Justiça e Disciplina da Polícia Militar está apurando a utilização da viatura fora de serviço de forma irregular. O procedimento aberto deve apurar e propor punições. O estoque de sangue do Hemoan está em estado crítico e precisa da ajuda. O período pós-festas, férias e chuvas contribuíram para a diminuição das doações. Por isso, a Fundação está convocando toda a população para doar sangue. O processo é muito rápido, a coleta dura entre 5 e 10 minutos. E para doar é necessário estar com boa saúde, bem alimentado e ter entre 18 e 69 anos, com um peso mínimo de 50 quilos, além, claro, de levar documento de identidade com foto. Mais informações você pode acompanhar pelo telefone 3655-0100. Uma pesquisa apontou que cresceu o número de pessoas com o ensino superior, mas que exercem funções de quem possui escolaridade menor dentro das empresas. Sala de cursinho preparatório lotada. É muita gente de olho numa vaga no serviço público. Com editais abertos, lota ainda mais as salas. E as pessoas nesse período de recesso, nesse período de férias, estão aqui estudando. Pessoas que estão em busca de objetivos, busca de seus sonhos, ocupar um cargo público, sair da esfera privada e ter estabilidade, que na verdade é isso que todo concurseiro quer, é a estabilidade. O Enderson já está matriculado no cursinho há 5 meses. É concursado, tem curso superior, mas está em busca de uma oportunidade melhor. Para isso, ele está tentando vários concursos públicos e não descarta concorrer a uma vaga para nível médio. E não apenas em Manaus, mas estamos optando pela região norte. Há alguns meses atrás fomos em Rondônia, já fizemos 3 concursos em Boa Vista, ou seja, estamos buscando as oportunidades que estão se abrindo para nós. A coisa não anda fácil e o reflexo disso está no mercado de trabalho. No Brasil, o número de pessoas com nível superior ocupando cargos que exigem menor escolaridade aumentou. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, 44% dos jovens entre 24 e 35 anos estão nessa condição. Em 2012, eram 38%. Existe uma situação desconfortante para essas pessoas estar com elas mesmas, que se chama zona de conforto. O que acontece com essas pessoas que são formadas e que muitas vezes estão desempregadas? Elas chegam nas empresas, mandam um currículo pela internet para uma empresa que esteja precisando, colocam lá o LinkedIn delas, com o currículo dela, né, e no papel cabe qualquer coisa. Muitas vezes a pessoa ela não se preocupa em verificar qual a missão,
qual a visão, qual os valores, qual o propósito daquela empresa que pode aceitar aquela pessoa que tem competência para colaborar com aquela empresa. E essa diferença entre escolaridade e função exercida tem um efeito ruim. É que quem tem o curso superior acaba ocupando a vaga de nível médio e o médio do fundamental. Tudo isso resultado do desempenho fraco da economia, mas também de um comportamento do brasileiro, diz a especialista. Para ela, é preciso uma mudança de postura do trabalhador. Uma pessoa que se forma, gente, não precisa pedir. Você vai oferecer aquilo que você tem competência, que você aprendeu, que você praticou. É pesquisa aplicada. Você vai pegar o que você aprendeu e vai oferecer para uma empresa. Senão você está perdido. Em instantes, os detalhes sobre o Janeiro Roxo, primeiro alerta do ano para o combate e prevenção à hanseníase. E ainda a gente fala de Boi Bumbá, que o Garantido apresentou as toadas para o festival deste ano. Agora, às 7h42, a gente volta já.